Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Desenvolvimento de Sistemas Web. Eu sou o professor Sérgio Santos e essa é a terceira aula da disciplina. Então, dando continuidade, vamos trabalhar agora com a introdução à linguagem HTML, apresentando as principais tags da linguagem. Posteriormente, vamos trabalhar também com CSS, JavaScript e Bootstrap, e entre outras, que a gente possa apresentar no decorrer da disciplina. Então, introdução ao HTML. Então é importante saber, pessoal, que o HTML é uma linguagem de marcação de hiperdocumentos. É uma linguagem que possibilita a gente criar páginas web, que sejam interpretadas pelos navegadores, pelos browsers que a gente venha a utilizar. Bom, essas informações dessas páginas serão organizadas de forma que sejam interligadas. E quando a gente acessa normalmente uma página, essa página tem uma porta da frente, Então, no caso, toda a página tem a página frontal, que nós chamamos também de home page. Então, nessa página a gente pode fazer uma página simples, desejando uma boas-vindas, à pessoa que venha acessar o nosso material. Então, na web, pessoal, a gente tem vários tipos de páginas, Então, é muito comum a gente encontrar documentos, de páginas interligadas. Então, os computadores que mantêm programas para serem copiados gratuitamente, por exemplo, que são os servidores web, possibilitam qualquer usuário ter acesso a uma enorme quantidade de informações, sejam de textos, imagens, sons, gráficos, vídeos e entre outros aí. E a página ela é transferida de um computador remoto para o usuário. E a página ela é transferida de um computador remoto para o usuário, onde o browser faz o trabalho de interpretar os códigos contidos naquele documento e mostrar a página que o usuário vê. Então, de forma bastante prática, esse é um exemplo de uma rede de computadores com um sistema web. Como que eles funcionam? Aqui embaixo nós temos três clientes, três computadores pessoais, Imaginem vocês que cada um deles tem uma pessoa, para poder acessar esse sistema web, que será acessado através de servidores que estarão ali para atender as solicitações. Então, nessa arquitetura, nós podemos perceber que a rede ela é formada por clientes e servidores, bem simples. E como funciona o sistema web? Ele, da mesma forma, nessa rede onde tem um cliente, ele, para poder ter acesso a um servidor, ele vai obrigatoriamente passar por um browser, por um navegador, e ele vai realizar um pedido para esse servidor web. Esse servidor web vai ter um sistema web acoplado a ele, que funcionará um sistema de arquivos local ali, para poder trabalhar com as informações que eles armazenam. E esse acesso desse cliente a esse servidor, fazendo esse pedido, e o servidor retornando esse determinado documento que está dentro daquele sistema de arquivos, ele será feito através da internet. Então esse é o conceito básico de um sistema web. Então a web ela é estruturada em dois princípios básicos, sendo o primeiro o HTTP, que é o protocolo de transferência de hiperdocumentos, e o segundo é o HTML, que é a linguagem de marcação de hiperdocumentos. Então o HTTP é o protocolo de transferência de hiperdocumentos, ou seja, é um protocolo que permite a navegação na web com o simples clicar do mouse sobre o texto ou imagem, seja ela associada a outro link. Então vai ser muito comum a gente também construir páginas que são interligadas a outras páginas.
Tá? Então, isso é feito também através desse protocolo de comunicação. Essas ligações entre as páginas, conhecidas como hiperlinks, né, ligações de hipertexto, podem ser informações contidas no próprio site, bem como computadores e empresas em qualquer lugar do mundo. Então a web hoje ela se torna uma rede mundial e isso possibilita, né, que um computador lá em outro país, né, possa ser acessado por mim toda vez que eu entrar com um domínio específico, né, com endereço. Quando a gente faz isso, quando a gente entra em algum site, por exemplo, com www.uol.terra.com.br, né, ou o próprio Gmail, né, quando a gente faz uma consulta nos buscadores, né, o Google, né, o sistema de busca da Google, ela está em outro país. Então, quando a gente entra lá naquele determinado servidor, a gente tem acesso àquele sistema, né, dessa forma. Então, um exemplo aqui bem simples é quando a gente vai acessar o site do campus, né? Então, o endereço do campus aqui é altaraguaia.unemat.br, né? Ao acessar esse endereço, esse domínio, é aberta a página do campus universitário de Altaraguaia, da Unemat. Tá? Aí o protocolo de comunicação está ali, ó, antes, né, do altaraguaia.unemat.br, a gente tem a definição do protocolo de comunicação que a gente vai adotar, que no caso aqui é o HTTPS, que aquele S é de security. Então, quando a gente trabalha com acesso a páginas, né, é muito comum a gente usar o HTTP ou o HTTPS, tá? E no caso do campus é o HTTPS. Então, ainda dando continuidade, né, os endereços da web sempre iniciam com esse protocolo de comunicação, né, HTTP, e aí a gente continua com o nome do site, né? São conhecidos como URL, tá? É um localizador uniforme de recursos, sendo esse capaz de fornecer o endereço único e particular de cada página web. Então, quando a gente acessa uma determinada página, como www.google.com, né, a gente tem um domínio específico, né, uma única URL ali que é destinada aos computadores, servidores da Google, né, para poder prestar aquele tipo de serviço. Então, essa URL é padrão. Aqui no caso, eu estou colocando no slide um exemplo do terra.com.br, né? E a URL também ela é dividida em 3 partes, sendo a primeira parte o domínio, né, que seria esse nome do site, mas possivelmente também pode ser colocado um diretório a mais ali, ou até mesmo o nome de um arquivo, tá? Então vamos ficar atento a isso. E esse nome geralmente é um nome de um arquivo .html. HTML ou HTML é a extensão desse arquivo. Então, apenas para ilustrar melhor aqui como que é feito todos esses passos, né, para a gente poder acessar uma página, né, ali nós temos o primeiro passo, que é um usuário, né, que tem acesso a um computador pessoal, né, um PC. O passo 2 é ele colocar o endereço que ele gostaria de pôr ali. Então, percebam que tem um www aqui, ponto, né, um nome de um site, barra, o nome de um diretório, tá? Que é um site específico que essa pessoa ela está querendo acessar. E isso ela faz através de um browser, né, de um navegador web. Depois que ela acessou esse site, é feita uma solicitação, uma requisição. Se a pessoa lê aquelas informações que estão ali, de repente ao clicar em algum link, ela está já fazendo essa solicitação, né, essa requisição. Essa requisição feita vai para o servidor daquele domínio, né, daquele site que a pessoa está acessando. E aquele site ele vai poder trazer essas respostas, né, essas páginas que chegam para o navegador, vem no formato da linguagem HTML, tá? Que é a linguagem de marcação de hiperdocumentos, mundialmente utilizada, né, por todos nós. Então isso será a resposta, né? Essa linguagem vai responder para o navegador web, para o browser da pessoa, né,
Um exemplo aqui é só a mensagem Olá Mundo, né? Quando a gente escreve, né? A gente codifica ela e a resposta sai no navegador de forma muito simples e chega até o computador pessoal da pessoa que está solicitando. Então aqui fica bem claro como é que é todo o processo, né? Ao você adentrar o sistema web, né? Acessar uma simples página web, você está solicitando todas essas etapas, né? Que sejam realizadas. É importante dizer, né, que a linguagem HTML é uma linguagem de marcação usada para descrever o formato de uma página, né? E esse formato geralmente ele é apresentado uma tag, né? O nome de uma tag específica entre os sinais de maior que e menor que, certo? Dentro dele pode ter qualquer coisa, né? Como por exemplo aqui um texto específico, né? E a tag será fechada com o nome da tag, né? Acompanhado dos sinais de maior que, menor que e com uma barra, né? Então essa é a nomenclatura para a linguagem HTML. A maioria das tags tem essa estrutura. Existem tags que talvez não irão precisar ser fechadas, tá? Mas a maioria das tags da linguagem HTML precisa. Outras linguagens também, como o XHTML, né, que é uma extensão da linguagem HTML, podem ser utilizadas, né? Essa extensão ela já tem a rigidez de uma outra linguagem chamada XML. Tá? Isso vai chegar um tema para uma próxima aula. Além dessas, nós também temos o CSS, né, que é a linguagem de estilização de páginas HTML, né? Então é possível fazer um trabalho para poder melhorar, né, e deixar essa página padronizada, e é o CSS que a gente vai utilizar para fazer isso. E existem outras também linguagens, né, como o próprio JavaScript, né, que é uma linguagem de script para web. Tá? Ela também é interpretada por navegadores, e a diferença é que com essa linguagem script, né, nós poderemos dar ações para nossas páginas. Isso nós vamos ver também nas próximas aulas aí no decorrer da disciplina. Então, se for para diferenciar essas três principais linguagens aí, né, eu gosto muito de apresentar esse exemplo, né, que o HTML seria o esqueleto, né, que compõe todos os ossos, ou seja, que estrutura, né, o corpo humano. Então, o HTML é meio que isso, né, similar a isso. O HTML ele vai possibilitar a gente estruturar a nossa página, marcando onde inicia e onde finaliza cada coisa, tá? O CSS já seria como se fosse a pele, o cabelo, a roupa, né? A parte visual do corpo humano, tá? E para a página é da mesma forma. A hora que a gente vê uma página mais apresentável, né? Bonita, né? Visualmente falando, né? A gente poderia associar aí com a parte visual do corpo físico. Já não seria mais a parte estrutural, que seria os ossos, né? Seria a parte externa, né? Mais visual. Enquanto que o JavaScript, né? É a parte dos músculos, né? O que dá movimento ao corpo. Como eu falei, né? No slide passado, são as ações. Toda a movimentação que um site pode fazer, a gente pode trabalhar com a linguagem JavaScript. Então é importante também saber, pessoal, que navegador a gente pretende utilizar. Então, quando a gente é um usuário, né, que está apenas usufruindo, né, do sistema web, né, não importa, a gente pode escolher qualquer navegador, aquele que a gente mais tem afinidade ou que a gente mais gosta, né, para poder trabalhar com ele. Só que a partir do momento que a gente se torna desenvolvedor, é importante a gente saber quais são os navegadores mais utilizados e também fazer um estudo, né? Sempre ter eles instalados nos seus computadores, né? Para assim que você desenvolver uma determinada página, você poder testar em mais de um navegador. Então, esses são os 4 mais utilizados no momento. Tá? O primeiro deles é o Chrome, né? Da Google. Temos o Safari, o Edge, né, da Microsoft, e o Mozilla Firefox, né? Esses 4 são mais utilizados de acordo com esse site, né, StatCounter,
né, que é um site mundialmente, né, conhecido, que trabalha justamente com isso, né, medindo a capacidade, né, o quanto que esses navegadores vêm sendo utilizados aí. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre ele, né, acessem esse endereço aqui abaixo, né, que lá terá muito mais informações. Aqui eu vou apresentar statcounter.com, né, que é uma empresa que realiza serviços especializados em analisar tráfegos de informações na web e também disponibiliza um ranking mundial de navegadores mais utilizados em todo o mundo. Tá? Recomendo fortemente que, para quem não conhece, né, poder acessar esse site, acompanhar aí qual que é o navegador mais utilizado. Então, nesse período agora que nós estamos, né, esse é o gráfico, né, dos navegadores mais utilizados. Então, percebam aqui que com aproximadamente quase 70%, né, temos aqui o verde, que é o Google Chrome, né, logo abaixo dele, tá com menos de 28%, nós temos o Safari, né, e aqui abaixo, né, com a porcentagem mínima aqui, né, já está o Edge, Firefox, Samsung, Opera e por aí vai, tá? Até navegadores de celulares aí bastante conhecidos, tá? Então, para poder facilitar, né, a nossa leitura, esses são os 10 navegadores mais utilizados, né? Novamente, né, vamos reforçar lá o Google Chrome com 65,74%, o Safari da Apple, né, também com uma porcentagem muito boa de 18%, e o Microsoft Edge com 4%, o Mozilla Firefox com 2%. E aí os demais aí já são, né, uma mescla de navegadores tanto para celulares, né, porque hoje em dia as pessoas utilizam bastante o celular, né, para poder ver informação, e é importante a gente saber também. Então, quando a gente for desenvolver um site, é importante que a gente saiba desenvolver ele também de forma mobile, né, para que seja adaptável para os dispositivos existentes aí, tablets, celulares, né, smartphones e PCs, né, computadores pessoais aí. Então, para a gente poder na próxima aula poder colocar a mão na massa, né, é importante vocês saberem qual que é a estrutura de uma página HTML. Tá? A estrutura basicamente é essa: a gente inicia com a tag HTML, certo? Dentro dela nós poderemos trabalhar com a tag head, né, que é uma tag aí para poder colocar as informações, né, de cabeçalho da nossa página, né? Dentro da tag head nós podemos abrir a tag title, né, onde a gente coloca o título da página web. E lá, logo abaixo, a gente abre a parte do body, né, que seria o corpo da página. Aquela parte que a gente vai visualizar, né, todo o corpo da página. Então aqui eu coloquei apenas uma mensagem Olá Mundo, né, para a gente poder ver ela sendo impressa no nosso navegador. Então isso você pode adotar qualquer editor de texto, tá? Desde que você salve com um determinado nome, ponto, né, uma extensão HTML, você vai ver que você vai criar o seu próprio arquivo que será aberto por um navegador. Tá? Aqui, a título de exemplo, eu peço para que vocês façam usando o bloco de notas. Tá? Coloque essa estrutura nesse formato que está aqui, dentro de um arquivinho de texto, como bloco de notas, e salve com um nome específico, .html. Feito isso, você vai lá e abre aquele arquivo que você vai ver a sua primeira página que você acabou de criar. Tá? Essa é a estrutura, né, de uma página web. Nós temos a estrutura principal ali, que é quando você inicia a tag HTML e finaliza ela. Essa é a parte principal. Nós temos a parte do cabeçalho, que é a tag head, onde a gente vai trabalhar com informações, né, relacionadas ao código da página, né? E depois vem a outra parte, que é a terceira, que é o corpo da sua página, onde a gente vai poder mostrar toda a parte visual do nosso site.
Então aqui está apenas para reforçar, né? O HTML indica o início e o fim, né, do documento. A tag head define a seção de cabeçalho desse documento. A title define o título da página e o body são os elementos da web, né, onde estarão localizados textos, imagens, ligações, né, e outras coisas que a gente venha a adicionar. Se você quiser adotar editores específicos, né, para você trabalhar já programando para a web, né, então o bloco de notas eu menciono ele primeiramente aqui porque dá para fazer com ele, tá? Mas se você quiser adotar programas específicos para poder programar, recomendo o Dreamweaver, né, da Adobe. Tem também o Notepad++, que já foi bastante utilizado, né, e vem sendo utilizado por muitas pessoas aí no mundo. O Sublime Text, né, existe a versão 2 aí também que vem sendo bastante utilizada. E o Atom, né, que é um ótimo editor também para trabalhar com programação web. Tá? Esses editores eu já trabalhei com todos eles, né, e recomendo. São editores muito bons, né, que podem ser adotados. Tá? Existem outros? Sim. Né, o que eu vou utilizar aqui nas nossas aulas, né, e que eu recomendo, né, é o Visual Studio Code. Tá? Esse é um editor da Microsoft, só que ele é um editor free, né? Você pode baixar esse programa, né, acessando esse endereço code.visualstudio.com, né, irá abrir uma página semelhante a essa da imagem, né, na onde você pode escolher aqui dentro da aba Downloads, né, para o sistema operacional que você utiliza, né? Se for macOS, você vai baixar por aqui. No meu caso foi um Windows de 64, tá? Você pode baixar aqui ele. Caso você utilize outro sistema operacional como o Linux, né, aqui existem outras versões para você baixar. Então essa é a cara dele, né? Nós estaremos adotando esse Visual Code, né? Esse Visual Studio Code nas próximas aulas, né, de forma prática. Dúvidas e questionamentos, né? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E vamos para a próxima parte, iniciando a codificação do HTML. Tá? Essa será a parte 2 do vídeo. Até mais!